No entanto, quando esse paciente está numa fase de transição, vamos dizer assim, do ROINHAR 2 para o 3, uma fase inicial... ROINHAR, fala para o meu público. O ROINHAR, gente, é uma forma da gente classificar a severidade da doença. Então, a gente vai de 1 a 5, né? 1 é o mais fraquinho. Mais fraquinho, que é difícil a gente ver, porque normalmente esses pacientes ainda nem estão diagnosticados. O que a gente vê mais é de 2, 2,5, né? E são essas pessoas que chegam para a gente super bem e que é a hora de começar. É o time. Ele não vai precisar, por exemplo, fazer fisioterapia todo dia, mas ele precisa fazer... Ele tem que ter uma orientação do fisioterapeuta para saber qual é a melhor forma dele manter essa condição física, quais são as condições e capacidades e habilidades clínicas que ele tem para poder desempenhar e escolher junto com ele, porque é muito importante ele escolher junto a atividade que ele gosta de fazer, né? Para ter prazer, para aderir ao tratamento. Né? E precisa ser efetivo. Já numa fase que a gente vai para o 3, seria uma fase mais moderada da doença, intermediária, mas que a pessoa está fazendo tudo ainda, mas ela precisa de tratamentos específicos. Porque quando a gente fala de exercício aeróbico, a gente está falando de melhora de condicionamento físico, melhora de alguns sintomas motores, como rigidez, né? Bradicinesia. No entanto, quando esse paciente ele já tem alteração de marcha, alteração de equilíbrio e vão entrando mais alguns outros sintomas não motores que vão complicando um pouco o dia a dia da pessoa, mas ele ainda faz tudo sozinho, consegue se mexer, aí sim a fisioterapia tem um papel muito importante que já é de adaptação de atividades ou treinamento de tarefa específica. E nessa hora ele vai precisar de um treino específico de marcha, um treino específico de equilíbrio, que a atividade aeróbica e os outros exercícios ainda não são capazes de dar o suporte. Então, por exemplo, o freezing da marcha, hoje a gente também tem estudo já de alto nível de evidência mostrando que a fisioterapia realmente é efetiva para o freezing da marcha. Só um minutinho, explica o que é freezing da marcha para o Dentro dos sintomas motores da doença de Parkinson, nós observamos que o paciente com doença de Parkinson, de repente ele está caminhando, por exemplo, e de repente ele para e fica congelado. Nós chamamos o freezing da marcha como congelamento. Aí ele fica congelado, não consegue sair do lugar. E esse período em que ele fica congelado, ele pode demorar segundos, dependendo do paciente, mas em alguns pacientes pode demorar bastante. Né? O clássico é você parar no semáforo, ver aquele cara que está tentando atravessar a rua e não atravessa. Daí ele está ali. Ou, de repente, a pessoa estava andando e teve que parar no farol de pedestre. Aí, de repente, abre o farol de pedestre, todo mundo começou a saiu andando, só que a própria pessoa, nós percebemos que ele está tentando, mas ele não sai do lugar. Esse é o famoso freezing. O que é interessante, que a gente fala muito em freezing da marcha, mas existem também outros fenômenos de freezing que não são muito conhecidos pelo público, nem pelos médicos, né? A gente descreveu recentemente um freezing de membros superiores, né? Então, existem hoje formas que o fisioterapeuta usa para... Como dá esse exemplo de membros superiores? Por exemplo, quando a pessoa está escrevendo, né? E nem sempre é só tremor. Às vezes ele bloqueia. E o paciente fala para a gente, bloqueou, eu não consigo escrever. Qual que é o nosso erro? A gente joga tudo no pacote do tremor, né? Por quê? Ainda não era descrito, a gente não conhecia esse fenômeno diferente. Isso era clássico na assinatura do cheque, né? No cheque, aqui mudando. Né? Então, um outro muito clássico também do freezing de membros superiores, que a gente pode examinar, é fazendo o espiral Jack Meds, e a gente vê, porque tem o tremor, mas chega uma hora que o paciente congela. Tem o bloqueio motor. Então, essa é a diferença entre o tremor no membro superior. Mão, não só da marcha. Não. Então, a gente tem um caso descrito onde tinha também dificuldade para colocar casaco, para fechar, por exemplo, a tampa da garrafa. Então, você tem que isolar o que é o tremor e o que é o bloqueio motor, que é o congelamento. Ou seja, o freezing é um bloqueio motor, a Tamini falou muito bem. É o bloqueio motor, ou seja, a parada comportamental de atividade motora, coisa que ele vinha fazendo ou que ele ia começar a fazer, né? Ou que ele vinha fazendo. E
E o de marcha é o mais comum, que a gente usa o de marcha para ensinar para os residentes, etc. Mas a Tamini está explicando que pode ser de inúmeras outras atividades. Isso. Inclusive, tem o freezing da fala, da deglutição, né? Isso é bem descrito hoje na literatura. A gente, no último congresso agora, na Movement Disorders, teve uma sessão só de freezing, né? Que não só congelamento da marcha. Então, assim, o congelamento, por definição, o congelamento da marcha, ele é um bloqueio da atividade, mesmo o paciente tendo a intenção de andar. Ele não consegue, ele para e tem a sensação dos pés estarem grudados no chão. Então, isso é a definição mais clássica, numa linguagem mais leiga, para todo mundo entender. E o interessante é que o freezing de membro superior, o paciente também relata a mesma sensação de estar com a mão grudada, ou estar emperrado, né, que é a palavra que eles usam. Ou vai falar e não consegue. Então, assim, hoje isso já é bem descrito, né? E a gente já tem buscado hoje alternativas de tratamento, que lembra que eu falei que já nessa fase aí moderada da doença, a gente já vai trabalhar com as tarefas específicas. Então, quando a gente fala de membros superiores, tem treinamento de tarefa específica para todas as atividades de vida diária, que eu não vou falar uma por uma aqui, mas para vocês entenderem, a vestimenta, a higiene, e também a gente precisa dar suporte articular para que o paciente consiga adaptar as funções. Quando a gente fala de marcha, a gente vai ter que pensar nos distúrbios mais comuns, que a gente vai ter a questão de episódica, que vem, por exemplo, a festinação, o freezing, são bons exemplos de problemas episódicos de marcha, mas a gente também tem os problemas contínuos da marcha. A velocidade, que está impactada, o tamanho do passo, lembra das marchas em pequenos passos, a festinação, a alteração da cadência da marcha, a diminuição do tamanho do passo, da passada, né? Então, toda essa variabilidade da marcha, ela também precisa ser avaliada. E hoje a gente tem formas instrumentalizadas, inclusive, usando a alta tecnologia para fazer essas análises de marcha, né? E então a gente usa sensores, filmagem, análise de computação tridimensional, a gente usa câmeras tridimensionais para poder mostrar para a gente não só a qualidade da velocidade da marcha, porque nem sempre andar rápido quer dizer andar em segurança ou com qualidade, mas a gente consegue entender melhor quais são os outros fatores que estão impactando essa marcha. Ainda mais se o paciente tem estabilidade postural junto, exatamente, aí fica perigoso, né? E daí, se tiver uma estabilidade postural, a gente vai para um outro tipo de análise, que é a análise do equilíbrio e risco de queda. E hoje a gente também já tem aplicativos, a gente tem, inclusive a gente tem uma pesquisa grande fazendo aí com o aplicativo que está em vias de terminar para a gente poder quantificar o impacto do risco de queda na marcha, na vida diária. E essa parte é muito importante. Então, assim, tem